A Venezuela tem, sim, posições antidemocráticas. Isso não é uma narrativa, isso é um fato. Não só por essa questão eleitoral, como também pela opressão do Estado, pela censura, pela falta de ouvir o povo. É isso que a democracia pede. E sem contar todas as violações contra os direitos humanos que o governo da Venezuela inflige aos seus cidadãos. E aí eu vou repetir a mesma coisa que eu falei naquele vídeo para que não me entendam mal. A narrativa, e existe uma narrativa criada sobre a Venezuela, mas não é uma narrativa de que ela é antidemocrática. De fato, o governo do Nicolás Maduro é um governo antidemocrático, mas ele não é um governo antidemocrático porque é um governo comunista. A Venezuela não está do jeito que tá porque é um país comunista, porque nem comunista o país é. O país não é comunista, o país não é socialista, Nicolás Maduro não é comunista, não é socialista. Mas, de fato, não é um governo democrático. Não age como um governo democrático. Isso não é uma narrativa, é um fato. Se você gosta de conteúdo de relações internacionais ou de atualidade... Eu tô preocupado. Eu tô preocupado com o ímpeto, o sentido de propriedade para se falar em um assunto que toda a comunidade internacional, inclusive a menina Martina, que ela é estudante de relações internacionais, os fenômenos que estudam, as pessoas que gostam de ser internacionalistas, né, porque estudam relações internacionais, se concentram na gestão do poder ou na gestão de relações de poder globais, regionais, entre blocos políticos de países e estados, nos quais são mediadas muitas vezes por organismos. Organismos, por muitas vezes também, que já se pronunciaram em função da Venezuela, chamando a Venezuela, sim, como um Estado violador de direitos humanos. Informes, inúmeros informes, já têm saído, inclusive recente agora, em agosto, setembro desse ano, 2023, apareceu outro informe da ONU reafirmando que o Estado venezuelano, sim, perpetua a repressão contra pessoas por posições políticas e ideológicas no país. Aí me vem o argumento da menina que é estudante de relações internacionais para me falar que a Venezuela, sim, tem medidas antidemocráticas e que ela viola, né, os direitos humanos da Venezuela, mas que não é por isso que ela é uma... não que isso obedece à narrativa, porque existe sim uma narrativa da Venezuela, mas que essa narrativa diria então que ela é assim porque ela é socialista, e aí é que é a parte que é mentira, né, segundo ela. Em 2007, o Chávez se inscreve na sua candidatura, quando ele se candidata para o período de governo 2007 e 2013, ele escreve o seu projeto de gestão, de governo, pode chamar como quiser, o primeiro plano social, não, o segundo plano socialista, na verdade. O segundo, não me engano, eu vou colocar aí a foto. Tá? E logo Maduro, 2013, se inscreve e dá continuidade a esse plano socialista da nação, se chamou dessa maneira. E ela diz que essa narrativa não é porque o país não é socialista, porque o Maduro não é socialista, porque o Estado e o governo não é socialista. Ela juntou uma conclusão que está errada, e eu sinto muito. Porque o internacionalista, ao observar a teoria e olhar para a prática, de longe, aí diz, não, mas isso não se condiz. Mas quando você olhar a teoria e olhar a prática no local, você vai dizer, poxa cara, certamente não tem todos os elementos de um socialismo ideal, como a função do Estado, a transição do Estado para a sua desaparição, para que não existissem classes sociais, que isso me diz a teoria. Né? A teoria me diz um mundo sem classes, um mundo sem hierarquia, um mundo, enfim. Porém, quando eu estou no local, chamado Venezuela, com 2 planos de governos inscritos para administrar um país, diz que o Estado vai controlar as empresas estratégicas e vai dar força aos trabalhadores, uma das grandes insígnias do regime socialista. Só que eu vou concordar com ela de que, de fato, o argumento de que o país não é totalmente comunista não quer dizer que ele não inseriu doutrinas que fossem nessa direção. Que fracassou no caminho nessa igualdade? Sim. Por quê? Porque não existe na vida real um tal comunismo onde o Estado, representado por pessoas como Maduro, que concentram o poder, vai deixar de que todos sejam felizes. Não. Principalmente quando essas diferenças entram no caminho ideológico. Outra coisa que eu falei pela qual eu falei que eu estou preocupado é a negativa. É uma negativa, é um medo que tem essas pessoas de chamar as coisas como são. De chamar o Maduro de ditador.
ou chamar a Venezuela como que de fato é um governo ditatorial ou totalitário. Ela se refere e faz muito ênfase na palavra antidemocrática. O Maduro tem sim decisões antidemocráticas, a Venezuela tem sim movimentos antidemocráticos que reprimem os seus cidadãos, perdão, mas ela não usa a palavra que é. Porque você pode ter um regime democrático, por exemplo, no Brasil, um regime democrático, a institucionalidade, a transparência, a separação de poderes, e você ter, por momentos, algumas decisões antidemocráticas. Isso torna o Brasil uma ditadura? Não, mas tem decisões antidemocráticas. Num prédio qualquer pode haver decisões antidemocráticas. Isso está, inclusive, dentro de regimes democráticos. Mas você pegar essa característica, esse detalhe pequeno, que é significativo, sim, mas resumir que a situação da Venezuela não é uma ditadura, ou não chamá-la pelo nome ditadura, ou totalitarismo, senão apenas resumi-la numa condição de, é antidemocrática. Isso é pouco conhecimento, de fato, sobre o que se está falando. E eu já tenho vídeos aqui falando, inclusive respondendo, reagindo a internacionalistas, pessoas que estudam ou se formaram em relações internacionais quando falam da Venezuela, porque não sabem, cara, não sabem onde estão parados, não sabem de fato definir, inclusive, o objetivo de estudo das ciências políticas e o objetivo de estudo das relações internacionais, que são coisas basicamente diferentes, porém, que se juntam, porém, quando se juntam, cometem um erro de só levar o lado emocional e não o lado objetivo das coisas. Para finalizar, quando ela junta Estado, governo, Maduro e antidemocratismo, digamos assim, é uma visão meramente internacionalista, não tem uma visão de poder nela, tá? Não tem uma visão de poder. Por quê? O Estado, como uma entidade que governa, na qual todos estamos inscritos, porém não todos somos o Estado, quer dizer que os cidadãos têm uma responsabilidade em relação a cumprir as regras estabelecidas em comum, pelas leis que o Estado pretende garantir. Só que quando uma elite política chega ao Estado e começa a aparelhar essas instituições para que não sejam cumpridas devidas regras, por exemplo, as regras de contraloria, as regras de auditoria, por exemplo, você tem um ministro que aparentemente tem 8 meses que não aparece na Venezuela, o ministro Tarek El Aissami, que se demitiu do cargo em março desse ano, ministro do petróleo. Ele há 8 meses que ninguém sabe onde está. Porém, se nós tivéssemos uma contraloria que fizesse uma auditoria, um procurador, esse cara estaria hoje, sei lá, o cara está aqui, mas não temos um procurador que pergunte para o presidente do país aonde está o ministro do petróleo, nós precisamos abrir uma investigação contra esse cara. Quando você tem o rompimento de regras, o Estado democrático deixa de ser um Estado democrático para se tornar um instrumento de alguém que está no poder. E esse alguém que está no poder contém ideais puramente socialistas. O Maduro já se assumiu socialista há muito tempo. Tá? E a sua vinculação com Cuba diz muito mais do que o próprio Maduro diz. O Maduro já convidou ministros cubanos para formar parte do Conselho de Ministros venezuelanos. Imagina só! Ela, como internacionalista, deveria saber que uma coisa que compõe as relações diplomáticas e políticas entre Estados, uma coisa que o Estado deve preservar é a sua integridade e soberania. E não participar das decisões estratégicas em funções econômicas, geopolíticas, inclusive territoriais, de funcionários de um Estado fora, inclusive até do continente. A gente está no continente, obviamente no sul, né? Mas Cuba faz parte de uma ilha do Caribe. Então você não convida a um funcionário de um outro Estado, entendendo agora, através da filosofia marxista, um Estado como um cúmulo de interesses de uma classe política, você não convida esse cara para fazer parte das decisões do seu Estado. Isso por ali. Agora tem o lado antidemocrático, visto desde a ONU, né, que vem seguindo também, eu falei perseguindo, mas também seguindo as questões antidemocráticas na Venezuela em função dos direitos humanos, que desde 2017, aproximadamente 2018, começaram a aparecer os informes mais especificamente direcionados à Venezuela, que é a questão dos direitos humanos. É a visão de direitos humanos que vem sendo violada na Venezuela, que vem sim instaurando um sistema penitenciário, um sistema judicial que obedece ao Maduro. Totalmente. Isso aí torna Maduro totalitário. Não é
antidemocrático. É antidemocrático apenas quando já falei totalitário. Eu não preciso ser redundante. Fala totalitário e antidemocrático. Não, porque não precisa repetir uma redundância, evidentemente. E a terceira coisa é o governo. Eu falei, o Estado, o organismo como a ONU, que cuida desses conglomerados de organismos internacionais, que já se manifestaram sobre a Venezuela em questões de, sim, ser um Estado falido, ser um Estado que apoia os grupos armados, ser um Estado que não executa eleições transparentes, livres, ser um Estado que há mais de 24 anos não geriu, não fez gestão correta, transparente e democrática dos seus recursos e que obviamente gerou uma expansão territorial da sua população. Com isso quero dizer que 7,3 milhões de venezuelanos estão hoje espalhados no mundo. Isso deve dizer, através da gestão do poder político, que lá tem um cara que tá nem aí pra galera. Que a galera que não gosta, pois tem que ir embora. Ele mesmo já debochou dos venezuelanos que limpavam vaso lá nos Estados Unidos. Ele já debochou. E a última coisa, para já finalizar o que eu falei, a questão do governo. Quando você cria um governo para um período, e você faz umas promessas para um período, e você está baixo umas regras democráticas, você deve aceitar que tais promessas não foram cumpridas. Você, pelo menos seguindo a ética profissional, você não se candidata para um próximo governo. Então, o Maduro não é apenas um socialista qualquer. É uma pessoa que, em função de uma classe, uma elite que obedece ideais extremamente de esquerda, que inclusive tem perseguido candidatos da própria linha progressista só porque criticaram algumas gestões no passado de corrupção, o Maduro não deveria se candidatar nunca mais, deveria ser banido da política. E aí você vê uma estudante que fala então que não é antidemocrático, mas que não é narrativa por esse lado, que a narrativa é que ela é antidemocrática porque ela é socialista. Ela não sabe que tem Congresso da Juventude Socialista na Venezuela, que são muitos sim formados em Cuba, que já viajaram para a China, que já viajaram para a Rússia, onde são formados pelas alianças políticas que tem, que lá na Venezuela tem movimento Sem Terra, que lá tem células do movimento Sem Terra brasileiro lá há muitos anos, que iniciaram como o Chaves, pode procurar na internet. Talvez ela não saiba que existe um culto à imagem, ao melhor estilo cubano, ao melhor estilo norte-coreano. Talvez ela não saiba, por exemplo, que grandes empresas da Venezuela, no momento que foram expropriadas, foram entregues para líderes do Partido Socialista Unido da Venezuela. Por um acaso, esses líderes quebraram essas empresas. Ah, mas que as sanções? Mas essas empresas foram expropriadas lá em 2007. Ó, 2007. As sanções começaram a chegar em 2015 para cá. 8 anos antes. 8 anos. 8 anos são 2 períodos de governo aqui no Brasil. São 2 administrações. Talvez ela não saiba também não que o doutrinamento nas faculdades, nas escolas, gira em função de uma ideia de uma pátria socialista, iniciada com o Chaves. Talvez ela não saiba. Evidentemente, já deixou muito claro que o planejamento estratégico da nação deu espaço para grupos armados que tiveram por muitos anos licença para circular no país só porque apoiavam esse lado da política venezuelana, o lado do Maduro, que eram chamados coletivos, que se apoderavam de territórios e esses territórios serão chamados territórios de paz, porque a polícia não podia entrar lá. Entendeu? Então parem de uma vez por todas, vocês que são estudantes, parem de uma vez por todas de idolatrar, de passar pano. Pelo amor de Deus, é impossível uma pessoa que jamais saiu da cidade onde mora, do país onde mora, afirmar, só porque leu um livro escrito em 1920, do Lenin, ou traduzido em 1920, do Marx, falando que não existiu no mundo ainda, é uma utopia, mas é realizável. Sem olhar que as tentativas, apenas as tentativas, já deram merda. E cobraram a vida de milhões de pessoas. E na Venezuela, infelizmente, sim, fomos ignorantes, fomos ingênuos demais. Porque alguém chegou para nós com o papinho de
Ah, vamos construir o socialismo do século XXI, iniciado lá no Chile. Vamos tomar essas referências, vamos juntar uns 4 caras, vamos chamá-los de socialistas e vamos construir a pátria socialista. E muita gente comprou esse discurso. Muita gente. Porque melhorou a vida de muita gente? Sim, através da renda petroleira, através das expropriações, e aquele que era pobre e pegou grana do Estado, agora diz, não, o socialismo funciona assim. Funciona para você. Que se enriqueceu com o dinheiro público. O socialismo, além disso, falando além que sim, para mim a Venezuela sim tem doutrina socialista dentro das suas filas de governo, e que sim pode ser chamado de um Estado socialista, mesmo que exista o capitalismo como forma de geração de riqueza ainda. Por quê? Porque não conseguiram acabar o modelo que funciona dentro da economia, que é a produção. E a produção não pode ser controlada pelo Estado, infelizmente, porque quando o Estado meteu mano, quebrou. Então, às vezes eu começo a fazer os vídeos e eu vou pensando, será que vai dar? Será que vai chegar um momento em que eu pararei de falar porque não vai dar mais tempo? Vai acabar comigo. A ideia de que muita gente não entende, não acaba enxergando. Talvez, né, como nós fomos enganados lá em 96, 97, logo a eleição em 98, muita gente acabou entendendo que o socialismo era possível sim. Hoje nós somos pessoas que, vendo os erros dos nossos pais, porque estamos fora também dos nossos países, começamos a alertar. Mas como aqui as pessoas não enxergam aquele erro acontecido há mais de 24 anos, estão nem aí. Porque 24 anos, por incrível que pareça, é a idade da maioria desses estudantes. O promédio é a média de idade da maioria desses alunos. 24 anos. Eu tô com 30 anos. Quando o Chaves chegou ao poder, eu estava com 5 para 6 anos. Eu cresci vendo o chavismo no poder. Então agora imagina essa galera de 24 anos para baixo, que vem crescendo na escola, ensino médio, ensino fundamental, início da faculdade, falando que dá certo sim o socialismo. E que você tem que desafiar a família, porque a família é uma construção burguesa. Porque a família reproduz o capitalismo. E que você deve destruir, deve se apropriar dos espaços, desafiar, inclusive, a autoridade do seu pai e da sua mãe dentro da casa, porque ela é uma construção burguesa. Imagina só toda a burrice que tem na cabeça. Que está sendo alimentada, inclusive, por professores, que quando você vê o currículo, o cara é doutor, é mestrado, e sei lá, é pós-doutorado. Só que pede para esses professores doutorados irem morar lá na Venezuela e sobreviverem com um salário mínimo de $8 ao mês. Inclusive você pode, você vai ganhar $8 de salário mínimo do Estado, como funcionário de Estado, como professor de uma faculdade pública, mas eu vou te dar ainda assim $40. Além desses 8, você vai ter $48 para andar no mês. Vai acabar o socialismo. Em um mês vai acabar o socialismo deles. Por quê? Porque eles mesmos, que são socialistas aqui no Brasil, eles estão aburguesados e eles não sabem. A burguesia que eles criticam, eles já se tornaram ela. Eles são parte do sistema. Que quando eles voltarem para lá, para a Venezuela, morar lá um tempão, eu vou falar, não, tá louco? E aí acaba o discurso dessa solidariedade do irmão latino-americano. Porque um irmão latino-americano que acredita na integração democrática desses países, jamais, dos jamases, bateria palma para o Maduro. Jamais. Condenaria a presença do Maduro no Brasil, porque ela representa um atraso para a democracia regional, para os regimes democráticos na busca de direitos humanos para todos, de direitos sociais, sem duvidar. Mas não, ela não faz isso, não vão fazer. Por isso que perde credibilidade. Perde credibilidade. Entendeu? Eu vou parar esse vídeo por aí, porque vou continuar falando coisas que já fugiram um pouco do objetivo inicial. Porém, fica essa preocupação, tá? Fica a preocupação desses jovens que, infelizmente, eu falo infelizmente, porque às vezes eu devo me colocar no local deles, como jovem que também fui, não tem um acompanhamento. Não tem um acompanhamento. E acabam
pensando da forma errada sobre questões políticas, tá bom? Deixe aí o seu comentário, o que você achou, e como sempre, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até mais.